A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor o pastor Marcos Melo, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Jane. Temos aqui como superintendentes da escola bíblica dominical o evangelista Valmir, o evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Salete Flores. Eu sou o professor Claudine Santos, mas quem dará esta aula? A aula de número 1, que é sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós temos aqui com um trimestre novo, como a capa da revista, o Pentecostalismo. Mas a lição de número 1, nós vamos aprender aqui com esse domingo, com o pastor Marco Melo, sobre a pessoa do Espírito Santo. E vai ser muito bom para todos nós crescermos na graça e no conhecimento. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos mais uma vez reunidos aqui com o propósito de interagirmos convosco concernente ao tema da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando um novo trimestre, primeiro trimestre de 2021. Quero desejar a todos um feliz ano novo, que venha ser um ano próspero, um ano de bênção, um ano de realizações a todos os irmãos. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, setor Mapim, Várzea Grande, e para nós é uma honra recebê-los todos os domingos de manhã, a partir das 8 horas, aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. A lição do primeiro trimestre de 2021, ela vai falar acerca do verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós sabemos que é uma matéria bastante complexa se nós procurarmos entender pela ótica da razão humana. Às vezes a gente vai ter uma dificuldade, mas é um tema bíblico, um tema atual e um tema importantíssimo para nós entendermos, compreendermos as doutrinas bíblicas, principalmente concernente à pessoa bendita do Espírito Santo. A lição de número 1, que nós estaremos estudando no domingo próximo, no dia 3 de janeiro, ela vem com o tema a pessoa do Espírito Santo. Então nós vamos aprender a entender que o Espírito Santo não é apenas uma força, um poder, como alguém tenta enfatizar por aí. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. O texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo de número 30, que diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, como pessoa, ele também possui sentimentos. E o apóstolo Paulo aqui, escrevendo à igreja aos Efésios, ele pede para que nós tomemos cuidado em não entristecer o Espírito Santo, quer com palavras, quer com atitudes, com pensamentos ou sentimentos. A verdade prática nos diz assim: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos no nosso dia a dia. Inclusive, é impossível falarmos da doutrina do Espírito Santo, falarmos de avivamento ou de reavivamento pentecostal, sem mencionarmos a história da nossa igreja. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela nasce do movimento pentecostal que acontece lá em Los Angeles, na rua Azusa, no ano de 1906, é o auge daquele avivamento. O fundador da nossa denominação, ele participa, ele recebe, ele é batizado no Espírito Santo naquele evento. De lá nós vamos observar que levantou-se uma chama por todos os Estados Unidos e por todo o mundo, e a Assembleia de Deus, ela vem ser fruto desse avivamento que acontece lá em Los Angeles, na rua Azusa, que nós vamos estar estudando aí ao longo
desse trimestre. Então eu quero convocar os irmãos a estar participando, irmãos. É um trimestre abençoado, um trimestre onde nós vamos agregar bastante conhecimento. O autor dessa lição é o pastor Ezequias Soares. Ele é o líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, ele é presidente do Conselho Doutrinário, Conselho de Doutrina da CGADB, é mestre, é um homem conhecedor, com certeza, dessa doutrina, uma autoridade no assunto. Então eu quero enfatizar mais uma vez, irmãos, vamos participar da escola bíblica dominical. Então o propósito nosso aqui não é explanar a lição que vai ser ministrada no domingo, mas está convocando, convidando os irmãos para que venham para a escola bíblica dominical. Então nós observamos que nessa lição de número 1, o autor ele vai nos falar alguma coisa concernente à pessoa do Espírito Santo. E o ponto central é justamente a Bíblia revelando a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, nessa lição inaugural, lição de número 1, nós vamos estar estudando a terceira pessoa da Trindade, que é o Consolador, que Jesus diz lá em João 14, versículo 16 e 17, que ele enviaria, ele voltaria para o Pai, mas enviaria o Consolador. Então nós observamos que essa lição ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico trata acerca da revelação do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. Esse tópico ele está subdividido em 3 pontos. O primeiro fala acerca da divindade do Espírito Santo, o segundo fala acerca da personalidade, e o terceiro vai falar dos atributos divinos. O segundo tópico vai falar acerca do Espírito Santo e Jesus Cristo, também está dividido em 3 pontos. E, por fim, o terceiro tópico, aonde vai tratar acerca do Espírito Santo agindo no mundo e no ser humano. Então, meus irmãos, a revelação do Espírito Santo na Bíblia, ela vai nos mostrar aquilo que nós, os crentes, os cristãos, precisam saber acerca da pessoa do Espírito Santo, acerca da sua divindade, da sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras. Então nós vamos estar ao longo do trimestre abordando os temas, sobre a atuação do Espírito Santo no plano de redenção, no plano da salvação, ou o que vem a ser o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais e assim por diante. Então é interessante, é importante que nós venhamos a aprender um pouco mais. É uma matéria importantíssima para o nosso conhecimento, para o nosso dia a dia, para nós podermos ter uma maior dimensão da revelação bíblica acerca do Espírito Santo. E é impossível a gente falar da pessoa do Espírito Santo sem tocar no assunto da Trindade. A Trindade ela é uma realidade bíblica. Apesar de nós não termos esse tema, esta palavra Trindade no texto bíblico, nós vamos ver na revelação bíblica, na revelação da palavra de Deus, em vários textos bíblicos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a atuação da Trindade, que é um Deus único, mas que ao mesmo tempo é o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós vamos observar isso lá em Gênesis 1:26, quando o próprio Deus vai falar no plural: façamos o homem conforme nossa imagem e nossa semelhança. Em Gênesis ainda 3:22, nós vamos ver que
o próprio Deus dizendo assim: o homem se fez como um de nós. E ainda em Gênesis 11:7, no evento da Torre de Babel, nós vamos observar o próprio Deus dizendo assim: desçamos e confundamos as línguas. Tudo isso no plural. Mas não fica só nisso, tem vários outros textos, eu estou citando esses aqui para que os irmãos entendam. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós observamos que no próprio batismo de Jesus, quando Jesus é batizado por João Batista, Jesus agora em carne e osso, cumprindo o seu ministério terreno, lá no capítulo 3, versículo 16 e 17 de Mateus, nós vamos observar que o céu se abriu e o Espírito Santo se manifesta numa forma corpórea de pomba. Jesus estava ali sendo batizado por João e nós vamos ter a voz do Pai dizendo: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós vamos ver ali uma atuação da Trindade, do Deus soberano, do Deus trino. E nós vamos observar também no modelo batismal deixado por Jesus, lá em Mateus 28:19, quando Jesus disse assim: portanto, ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos observar o próprio Senhor Jesus falando acerca do Espírito Santo, outro Consolador, que Ele enviaria logo após Ele voltar ao céu e ascender à direita de Deus. Nós vamos observar Jesus apresentando o Espírito Santo como o agente que convence o pecador. Lá em João 16:8, quando ele dizia que o Espírito Santo, ele vos convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós vamos observar também o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 e 8, ele vai dizer assim: portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então nós vemos aí o agir do Espírito Santo no período da graça, no período em que vivemos, agindo, convencendo, consolando, trabalhando, salvando e atuando no meio da igreja, através dos dons espirituais, dos dons ministeriais. Então Deus trabalhando através da ação do próprio Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo de Deus. Pedro ainda vai dizer na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21, dizendo assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós vamos observar, irmão, que o Espírito Santo, ele é uma realidade no nosso meio. Então é sobre essa doutrina, a doutrina do Espírito Santo, o verdadeiro pentecostalismo, porque hoje nós vivemos dias difíceis, aonde nós caminhamos numa linha tênue, e muitas pessoas estão trazendo inovações, agregando coisas, atribuindo ações a Deus que na verdade não são coisas de Deus, que não tem base bíblica. Por isso eu enfatizo mais uma vez, é importante que nós, crentes, servos do Senhor Jesus, assembleianos, pentecostais que somos, venhamos aprender. Por quê? Porque uma vez que nós aprendemos de acordo com a palavra de Deus, a teologia bíblica, nós não vamos ficar por aí sendo cooptados, conduzidos, enganados por qualquer vento de doutrina. Então é importante, meus irmãos, que nós aprendamos. Como eu disse aqui no começo, o nosso propósito não é ministrar a aula, mas é interagir. Essa ferramenta de interação que temos é justamente para convidá-los, para estar conosco aqui, estudando nesse trimestre, um trimestre de uma matéria maravilhosa, que nós temos muito a crescer no conhecimento
e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João 14, Jesus vai dizer assim no verso 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E é esse o Consolador que temos, o Espírito Santo, que trabalha, que convence, que salva o homem, que trabalha atuando no meio da igreja, usando os santos homens de Deus, as santas mulheres de Deus, com os dons espirituais, ministeriais, para quê? Para o bom andamento da obra. Então é isso que eu quero informar a igreja, aos irmãos, aos amigos que estão nos ouvindo. Venha para a escola bíblica dominical, venha participar conosco, será uma honra recebê-los. Que Deus possa continuar abençoando em nome de Jesus Cristo.